E aí, tudo bem? Seguindo aquela ideia de gravar alguns vídeos debatendo a vida prática do advogado, falando sobre gestão ou sobre alguma situação prática do dia a dia, eu pensei em hoje falar dos honorários advocatícios, ou mais propriamente da tabela da OAB. Antes de entrar no tema, eu pensei em só fazer um alerta, tá? Esse vídeo é um vídeo totalmente informal, não tem preparo de luz, cenário, nem mesmo o áudio é tratado. Então vai ter alguns erros, vai ter algumas falhinhas, não é um vídeo de youtuber, então perdoe-nos. A ideia é só um bate-papo. Bom, vamos lá. A discussão ela é polêmica da forma que eu vou trazer. Por quê? A tabela da OAB sempre foi vista como um mínimo necessário, como uma preservação da advocacia. O que eu quero dizer? Desde o curso preparatório da OAB até o seu atuar no dia a dia, a OAB sempre defendeu de que a tabela é uma forma de impedir a atuação abusiva de advogados ou de banalizar a advocacia com cobranças esdrúxulas. Até onde eu sei, a tabela até agora não impediu isso. Infelizmente acontece. Não é poucos os casos que a gente vê o advogado cobrando valor bem abaixo da tabela, ou até aquelas situações mais típicas de receber aquele e-mail esdrúxulo de um outro colega oferecendo 20, 30 reais para fazer uma audiência trabalhista. Digo trabalhista porque eu faço e é bem complexa a audiência trabalhista. Então, vamos ser sinceros, até agora eu não vi a tabela impedindo isso. Tá, mas eu preciso então da tabela para criar uma dinâmica normativa para eu poder punir esses advogados. Talvez. O ponto não é esse. O ponto é o efeito que essa tabela tem causado no mecanismo de gestão dos advogados. Para o jovem advogado que inicia sua carreira, a tabela da OAB parece um objetivo às vezes inalcançável. Eu digo isso com experiência própria, tá? Da época que eu presidia a comissão, o relato que eu tinha dos jovens advogados era de que a tabela era um valor muito alto em alguns pontos comparado ao que o mercado oferecia. Isso eu estou falando de cobrança, por exemplo, de uma defesa em alguma situação prática, que o cliente do outro lado não teria condições de cumprir e pagar aquele valor, tá? Bom, para o jovem advogado, um objetivo inalcançável. Para o advogado que já está em carreira há mais tempo, ela é tida como um valor mínimo. Só um parênteses, eu não estou colocando o jovem advogado como um advogado menos favorecido e o advogado de mais tempo de carreira como mais privilegiado, mais abonado. O ponto é que quem está começando tem mais dificuldade. E a nossa carreira, ela é de médio e longo prazo. Esse é até um ponto para a gente conversar num outro vídeo. Por que a nossa carreira está tão vinculada a um retorno de longo prazo? Por que não um retorno mais efetivo? Mas isso a gente pode debater depois. Voltando ao raciocínio, o advogado que já está há um tempo no mercado e se adaptou às realidades de cobrança, que é difícil cobrar de um cliente, não é fácil, porque leva em conta alguns fatores que a gente também pode conversar. Tempo, necessidade do cliente, urgência do cliente e especialidade. Fora outros fatores que também têm que ser ponderados, mas eu faço uma conta bem simples que eu posso mostrar para vocês depois, de como facilitar a sua cobrança, de como fazer o seu valor hora se tornar dinâmico e prático na hora de negociar com o cliente. Mas voltando para a linha de raciocínio. Então, a gente tem uma tabela da OAB que, para um ponto a ser alcançado, para o outro mínimo. De qualquer maneira, eu percebi que ela causa um efeito prático e psicológico para o advogado que já está há mais tempo no mercado, de se vincular a ela a todo momento. Então, quando um cliente novo chega e ele percebe que é uma ação que ele não está costumeiramente cobrando, não está atuando sempre, ainda que seja da área dele, mas não é de costume dele atuar naquela ação específica, o primeiro lugar que ele socorre é a tabela da OAB. Eu não sei se ela é vantajosa nesse ponto, porque ela não levou em conta o seu tempo hora, ela não levou em conta a sua estrutura, os seus funcionários, os seus colaboradores, estagiários, ela não levou nada disso em conta. Ela só leva em conta, talvez, uma média aritmética do mercado, porque, sinceramente, eu não sei quais os critérios utilizados para São Paulo, que varia. Paraná é outro, e assim vai. Bom, se você pegou a ação X, socorreu até a tabela da OAB e se vinculou a ela, podem acontecer, talvez, dois caminhos bem claros. Você ter cobrado muito acima e o cliente não ter condições de pagar, o que aí talvez caminhe para outros lados também que a gente precisaria conversar em outros vídeos, tem um lado bom e um lado ruim,
Mas o ponto principal, e se você cobrou bem a menos? Porque o que eu quero conversar com vocês é a questão do retorno. E se foi bem a menos do serviço e do trabalho que você vai ter naquela ação? Como compensar isso? Porque a partir do momento que foi negociado, mudar as regras do jogo no meio do caminho é má fé. Então já foi fechado o contrato lá atrás, você vai ter que cumprir ele. Bom, mas o ponto principal, até que momento na sua carreira, na sua atuação como advogado, você ainda vai continuar utilizando ela como bengala? Para mim, a tabela da OAB se tornou uma grande bengala da advocacia. Eu não estou falando de advogados que já têm uma estrutura de escritório muito grande, ou que já têm um repertório, ou que têm uma visão de gestão. Eu estou falando para advogados que, ou como profissional liberal, ou como pequeno escritório, ainda se utilizam de mecanismos intuitivos, porque não lhe foi ensinado na formação técnicas de gestão. E você acaba utilizando as ferramentas que lhe são apresentadas até pela própria OAB, como a tabela, e se socorre a ela. Até quando você vai limitar sua advocacia ao valor que está lá? Se permitir a sempre se vincular lá, sem ponderar se aquele é o retorno realmente efetivo e necessário para o seu negócio. A mentalidade ela tem que mudar a partir de um olhar mais de negócio e menos de atuação de classe. Eu não estou pregando aqui abolir a tabela, mas sim causar um incômodo e uma reflexão se a tabela da OAB mais ajuda ou prejudica. Eu sei que o argumento principal sempre vai ser de que a tabela evita a desvalorização dos honorários. Mas será mesmo? Será que ela evita isso ou ela só é uma ferramenta de acomodamento do advogado que não se especializa e principalmente uma fábula? Tanto para aqueles serviços que são cobrados a menor, né, abaixo do valor da tabela, e não há uma resposta efetiva da ordem sobre essas situações, típica correspondência, ou o critério tabelamento. Será que o tabelamento é saudável para o mercado? Bom, pegando um exemplo aí dos fretes, estão discutindo até agora se é positivo ou não tabelar um frete. Não vou entrar nessa seara política e um debate que vai até além, porque vai para uma área econômica, mas será que tabelar uma área você ajuda o mercado a crescer ou você limita o mercado? Esse é o ponto. Bom, eu não sou dono da razão, é só uma crítica, é uma ideia para você também parar para pensar, tá? A ideia do vídeo é essa. Vamos discutir, vamos conversar, vamos aprender juntos. É no plural mesmo, eu também tenho muito para aprender. Então traz sua ideia, manda um e-mail, deixa um comentário. Eu vou fazer questão de ler e responder. É isso. Grande abraço. Até mais.